Ah, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Boa noite mesmo? Ah, vocês estão animados aí, ó. Todo mundo teve um dia muito bom? Mais ou menos, né? Olha, vou falar um negócio para vocês. A Bíblia tem um texto que eu não entendia muito bem esse texto quando eu era... Eu sou novo, né? Mas quando eu era mais novo ainda. Tinha um texto que eu não entendia, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: em tudo dai graças. Eu não entendi esse texto. Quer dizer, eu pisei num prego, ai Senhor, obrigado, pisei num prego. Ai Senhor, eu fui mal numa prova. Obrigado Senhor, fui mal numa prova, né? Então, esse texto bíblico não faz muito sentido. Mais tarde eu fui ver que Deus ele não diz por tudo dai graça. Deus diz em tudo dai graça. Então, se você teve um dia ruim, um dia bom, um dia mais ou menos, você pode dar graça, porque não foi pior e porque Jesus Cristo andou com você. Então, foi um dia muito bom para todo mundo. Nossa mensagem dessa noite é uma mensagem bem interessante, pelo menos para mim, e eu entendo que vocês estão na metade de uma semana de oração, né? É uma semana de oração, né, pastor? É uma semana de oração, então tá bom. Que tem como título de identidade e missão, mas tem outro, que é o último chamado. Isso é um tema, é um título muito interessante, muito assim, instigador. Então, antes da gente começar, eu queria fazer uma breve oração com vocês. Podemos orar? Senhor Jesus, enche-nos agora do seu Santo Espírito, pois mais cheios queremos estar. Nós, os menores dos seus vasos, Pai, podemos em muito transbordar. Amém. Sabe, quando eu era mais novo, quando eu era menor, eu era uma criança muito peralta mesmo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar parado. Então eu vou para lá, subo, desço, a mão vai e vem. Então vocês vão ver. E quando eu era criança era mais do que isso. Eu não conseguia ficar parado. Eu era muito assim, metido a ver tudo na casa. E eu me compadeço da amiga que está fazendo as libras, porque eu falo meio rápido. Mas, boa prática para ela. Mas enfim, gente, eu era muito ativo, assim, eu gostava de brincar e pular e mexer, e subir em tudo, subir em mesa, subir em parede, tudo. E na casa a gente morava, quando eu tinha uns 6 anos, talvez 7 anos, por aí. Era uma casa assim bonita, tinham quartos bonitos, cômodos bonitos, e tinha um quarto que eu era proibido de entrar. Eu não podia entrar, que é a sala de estar. E minha mãe não me deixava entrar nessa sala, porque a sala era branca. Então tinha tapete branco, tinha sofá branco, tinha parede branco, tinha tudo branco, era cortina, é tudo branco. Então Lucas não era nada branco, porque Lucas saía para a rua, ia brincar e se metia na lama, rolava, deitava na poeira, e eu chegava em casa com a roupa toda rasgada, tênis cheio de sujeira, né? Então minha mãe dizia: Lucas, você é proibido, mesmo depois de tomar banho. Não pode, tá bom? Não entre. O resto da casa bagunça o quanto você quiser, mas a sala da mamãe você não entra. E eu ficava feliz com isso? Não. Eu ficava indignado, porque pelo que parecia, minha mãe não confiava em mim. Lucas, ele é tão bárbaro assim, né, tão bagunceiro, que ele não pode ser confiado em entrar na sala. E eu me sentia, né, como se eu estava sendo tratado como uma criança, que de fato eu era, mas eu ficava bravo com isso, porque na minha cabeça eu era um homenzinho já crescido e eu conseguia me comportar bem nessa sala branca da minha mãe. Teve o primeiro dia onde meus pais, eles decidiram, não sei de onde tirar essa ideia, mas eles decidiram me deixar sozinho em casa. Eles saíram para, passear, não sei, comprar alguma coisa, e eles disseram: Lucas, hoje nós estamos, te dotando de grandes responsabilidades. Hoje você vai ficar em casa sozinho. Então não queime a casa, não bagunce a casa. Eu, beleza. Mas quando eles saíram, a primeira coisa que entrou na minha cabeça é o seguinte: eu vou entrar na sala da minha mãe e eu vou provar para ela que eu não sou tão bagunceiro assim, que eu sou coordenado, que eu não vou sujar a sala, que vai ficar perfeita. E depois de uma semana eu vou dizer: mãe, eu entrei na sua sala e ela está limpa e perfeita e nada aconteceu. E esse era o meu plano. Só que, como eu era uma criança genial, eu tive uma ideia melhor. Eu queria aproveitar a minha estadia na sala da minha mãe. Então, eu enchi um copo de suco de uva e eu fui para a sala da minha mãe. E coloquei o pé em cima da mesa, tomei meu suquinho. Mas aconteceu alguma coisa. Não sei como. O que será? O que vocês acham que aconteceu? Eu derramei o suco
no sofá branco da minha mãe. Vocês não têm ideia do tamanho do desespero. Vocês não têm ideia. Pensa, sabe aquele momento, isso aqui, existe um fenômeno chamado fenômeno do noema explosivo. Pelo menos, eu não sei como que é isso em português. Em inglês faz sentido. Traduzido é o fenômeno do noema explosivo, que é o seguinte. É aquele momento que acontece onde aconteceu o fato, aconteceu o acontecimento, o evento, e o seu cérebro ainda está processando a realidade do que aconteceu. Sabe, aqueles segundos onde aconteceu o negócio, mas você não sabe o que aconteceu. Ou então você não quer acreditar que aquilo aconteceu. Era a minha cara de espanto Era essa a minha cara. E eu assim comecei a imaginar, então planejar na minha mente o que eu diria para minha mãe. Que tipo de desculpa eu podia dar para ela. Ai mãe, eu não sei que tipo de desculpa eu podia dar. Eu podia fugir de casa, eu podia escrever uma carta. A primeira ideia foi fugir de casa, escrever uma carta dizendo que eu fugi. E depois voltar, depois de uma noite. Aí minha mãe ia estar tão feliz que eu voltei que ela não ia se importar com o sofá. Né? Foi uma das ideias. Eu falei outras ideias, podia dizer que era meu irmãozinho. Tadinho do meu irmão, já pagou muitos dos meus pecados. Eu podia falar que foi, sei lá, eu era sonâmbulo, né? Então eu podia dizer que foi no sono. Mas enfim, eu sou um péssimo mentiroso, já disse para vocês no sábado. E eu acabei virando a almofada. Né? Virar a almofada foi uma boa resposta, foi uma boa solução, né? Mas eu sabia que um dia a minha mãe ia descobrir. Eu sabia. E de fato ela descobriu. 2 semanas depois. Mas é inerente do ser humano, é inerente, é impossível não ser assim. Uma criança ouvir um não e não querer fazer. Quando você ouve não, é aí que você faz. É ou não é? Aquilo que é proibido sempre é mais gostoso. Aquilo que parece que não pode, parece que está te desafiando. E se você é uma pessoa que gosta de desafio, você vai e você faz. Às vezes para o bem, às vezes para o mal. No meu caso, geralmente para o mal. Então, hoje em dia eu já aprendi. Quando alguém, que nem minha mãe, né, alguma pessoa mais inteligente do que eu, então, né, eu respeito hoje em dia e melhor não fazer mesmo. Eu aprendi nessa situação. Mas vocês veem que isso acontece muito. Na Bíblia existem muitas histórias de pessoas que Deus disse, olha, amigo, não faz. E eles foram e eles fizeram. Ou o contrário, amigo, vai e faz. E eles não foram e eles não fizeram. Uma dessas histórias interessantes, para mim, é a história que aparece no livro de Lucas, capítulo 17. Na verdade, esse aqui é o segundo menor texto da Bíblia. O menor a gente sabe, né? Todo mundo sabe. Jesus chorou. Agora, esse aqui, qual que é o segundo menor texto da Bíblia? É esse. Agora, vocês vão pensar que não, porque em português ele é um pouquinho maior do que alguns outros. Mas no grego original ele é apenas 2 palavras. Bem interessante. Mas é o texto de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Lucas capítulo 17, versículo 32, que diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus fala isso? Lembrar do quê? Vamos criar um pouco de contexto aqui, para a gente entender o que Jesus quis dizer. Você não precisa ser um gênio para ver que esse mundo não tá muito bem, né? Todo mundo sabe disso aí. Você liga a televisão de noite, assiste o jornal, você vê morte, você vê explosões, você vê que o ser humano está se degladiando, as pessoas estão deprimidas, novas doenças estão aparecendo, doenças psicológicas, doenças biológicas, vários tipos de doenças. O ser humano está cada vez mais imoral, mais degradado, mais triste. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso aí. Cada dia que você lê o jornal, você vê que alguma coisa aconteceu, teve alguma forma nova que o ser humano descobriu ou inventou de se autodestruir ou então destruir os outros. Isso aí a gente não precisa ir muito longe para descobrir. O mundo está em caos. Não apenas caos exterior, caos social, mas caos psicológico próprio. Nós, não apenas o mundo, nós próprios. Nós passamos por tristezas, nós sofremos de dúvidas, nós temos ansiedades, nós ficamos com medo. Parece que nós... E você vai saber dizer isso para mim. Você mesmo pode afirmar que as coisas dentro de você nem sempre estão boas. Nem sempre estão boas. Tem um autor americano chamado Longfellow, que foi um dos clássicos autores americanos. Ele disse o seguinte: quando alguém te xingar ou então te ofender, o curso mais inteligente a tomar é não se ofender. Sabe por quê? Porque você é pior. Amigo, você se conhece.
Nós nos conhecemos, eu me conheço. E eu sei que as coisas que as pessoas me chamam são brincadeira comparado com o que eu realmente sou. Não é? Você pode ver que por dentro você conhece os seus monstros. O ser humano é mau. Nós somos ruins. Hoje, para mim, sério mesmo, para mim, eu fico assim, eu dou risada quando eu ouço essas ideias que dizem que o ser humano é o seu próprio Deus. O ser humano é a medida de todas as coisas. Eu não sou a medida de todas as coisas. Eu não sou o meu próprio Deus. Não tem como eu ser o meu próprio Deus. Eu me conheço. Eu sou uma pessoa gananciosa, eu sou uma pessoa muitas vezes egoísta, às vezes sou orgulhoso, às vezes sou mentiroso. E nós somos assim, o ser humano é assim. Então, você não precisa ir muito longe para ver que realmente as coisas não andam muito bem. O ser humano já está começando a constatar, e não só pela Bíblia, mas pela sociedade, que as coisas não estão bem. Caos social, degradação moral, caos político, colapso da sociedade, colapso da família, desastres ecológicos, o fim da família, milhões de crianças órfãs, adolescentes vagando pelas ruas. Hoje nós estamos presenciando essa onda de refugiados que estão tentando entrar na Europa. Resultado, e não é resultado de apenas uma ou outra, são várias coisas que têm acontecido que resultaram nessa explosão aí de crise ali na Europa. A violência está chegando a índices assustadores. Hoje se falam de armas nucleares, armas biológicas, dizem que pelo menos 25 nações no mundo possuem armas biológicas e armas nucleares. Armas que podem destruir com milhões de vidas humanas, talvez bilhões de vidas humanas, num salar de dedos. As Escrituras descrevem, a Bíblia descreve os últimos dias do nosso planeta como um beco sem saída. Caos, desastre. E é nesse contexto que Jesus ele diz essa frase, ele faz essa afirmação: lembrai-vos da mulher de Ló. Logo antes, nos versos que precedem essa afirmação de Jesus, nós lemos o seguinte, versículo 26 ao 30. Olha o que diz. E aqui a gente começa a entender por que Jesus falou isso aí. Olha o que diz. 17, versículo 26 ao 30. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Porque as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia, porém, em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. O que é claro aqui é que Jesus ele relacionou coisas normais, coisas cotidianas da vida, como sinais do fim. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Por quê? Por que Jesus fez isso? Jesus aqui está falando sobre o final do mundo. Geralmente, quando você pensa no final do mundo, o que você pensa? Você pensa em palavras como Armagedon, Apocalipse. Para os mais jovens, talvez um pós-apocalipse zumbi. Né? São os filmes que estão saindo por aí agora. O que você pensa quando você pensa no final do mundo? Destruição, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, e povo contra povo, reino contra reino. E você ouve falar de várias dessas coisas que vêm da Bíblia. Mas aqui, no capítulo apocalíptico do livro de Lucas, Jesus ele relaciona comer, beber, casar, plantar, vender, edificar. E a minha pergunta é por quê? Por quê? Comer é errado? Depende do que você come, né? Mas não, comer é uma coisa normal, você tem que comer. Beber é errado? Também depende do que, né? Mas beber é algo que todo mundo tem que fazer. Casar é errado? Tomara que não. Eu quero casar um dia. Casar não é errado. Plantar é errado, ou seja, né, trabalhar, edificar, vender, não é. Mas Jesus ele relaciona justamente essas coisas como sinal do fim. Por que ele faz isso? Qual que é o propósito de Jesus em fazer isso aí? O que Jesus está tentando chamar a atenção quando ele fala dessas coisas? Dessas atividades rotineiras, normais, cotidianas. Na verdade, é precisamente esse o ponto de Jesus, do que ele está querendo dizer aqui, sabia? Quando Jesus relaciona as coisas normais, as coisas cotidianas, que você trabalha, e casa, e come, e planta, Jesus está dizendo o seguinte: essas coisas são boas, são coisas normais, mas quando essas coisas assumem o ponto principal, a prioridade da nossa vida, está errado. Nos últimos dias, isso aqui é algo que você já pode começar a ver hoje. Hoje, olha, o ser humano sempre se mataram, os seres humanos sempre se mataram.
Sempre houve estupro, sempre houve roubo, sempre houve adultério. Os últimos dias, na verdade, um dos maiores sinais dos últimos dias, não é que as coisas vão estar primariamente piores em questão de pecados, assim, abertos, também. Mas de que o ser humano vai estar mais indiferente, mais intocável, mais distante. E é isso que nós vemos hoje. As pessoas estão distantes, intocáveis, é difícil você ter uma conversa sincera com alguém. O que você tem hoje em dia? Hoje em dia as pessoas elas conversam e é impossível você conversar com um sujeito sem ele contar uma piadinha, sem aquela ironia, sabe? Aquele cinismo que é tão comum da nossa era. É difícil isso. O ser humano hoje está intocável. É impossível o ser humano levar as coisas a sério. Hoje nós estamos indiferentes. Indiferentes. A advertência de Jesus não é contra as coisas comuns da vida em si mesmas, mas contra a atitude generalizada de indiferença, de distância. As pessoas estavam tão absorvidas nos dias de Noé, nos dias de Ló, com as coisas normais, as coisas comuns, as coisas típicas, que eles não tinham tempo, nem vontade de colocarem as coisas no seu lugar. Por outro lado, você observa ali, ó, Ló e Noé. Também não eram pessoas perfeitas. Na verdade, você sabia que a Bíblia descreve Noé como um ser perfeito, um homem perfeito? Para você ver o que era perfeição. Perfeição na Bíblia não quer dizer inerrância. Não quer dizer nunca errar. Senão ninguém nunca seria perfeito. É impossível alguém ser perfeito, ser inerrante. Todo mundo erra. O que é perfeição bíblica? Perfeição na Bíblia é um relacionamento. Perfeição é uma questão de caráter. Davi é relacionado como um homem perfeito. Davi matou, adulterou, era um homem que derramou muito sangue, e mesmo assim era um homem segundo o coração de Deus, um homem perfeito. Noé era um homem perfeito. Noé, ele ficou embriagado uma vez, ficou nu, seus filhos o encontraram, por causa daquilo uma maldição se acarretou em cima de um povo todo. Homem perfeito? Não, Noé e Ló não eram perfeitos, mas são exemplos de pessoas que em meio à indiferença, à complacência, ao desespero, à estagnação, a palavra fugiu aqui, eu queria uma palavra específica. Em meio a esse tipo de indiferença generalizado, Noé e Ló eles estavam antenados naquilo que era importante. Eles estavam antenados em Deus. É nesse contexto que Jesus ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Nesse contexto de indiferença, mornidão. Quando Jesus compara os últimos dias com os dias de Noé e de Ló, é dessa atitude, essa atitude. E se você for trazer para os dias de hoje, é assim que nós estamos. É assim que o ser humano está hoje, é assim que eu estou hoje, é assim que você está hoje. É muito comum, é muito fácil vir para a igreja, colocar o terno, ficar bonito, arrumar o cabelo, botar o gel, cantar a musiquinha. É muito fácil. Agora, durante a semana, durante o seu tempo, pode-se dizer que você está antenado? Muitas vezes, eu luto com isso. Eu não como pastor, não como pessoa que trabalha nisso sempre, não, como um cristão, como ser humano, eu luto com isso também. É difícil. Tem um outro texto aqui, que vem antes daquele de Tessalonicenses, que diz o seguinte, orai sem cessar. Como que você ora sem cessar? Como que você sempre ora? É possível? Não tem como. Não se você for ficar ajoelhadinho o dia todo, com a mão junta, não tem como. O que a Bíblia está dizendo é que você tem que estar conectado toda hora. Então, conversando com outras pessoas, ore a Deus. Está no trabalho? Ore a Deus. Está na escola? Ore a Deus. E é isso que hoje nós não fazemos. Nós temos momentos, nós temos eventos, eu acordo de manhã e eu oro. Eu almoço meio-dia e eu oro. Eu vou dormir de noite e eu oro. Eu vou para a igreja e eu faço uma oração. Eu vou lá no apelo. Tem muitas pessoas que têm aquela oração repetida. Já ouviram? Eu, quando era pequeno, minha oração era uma de duas. Quando eu estava com muita preguiça, era querido Pai, tira o mal, põe o bem. Amém. Ou então, era querido Pai, tu sabes. Amém. Essa era a minha oração. Outras vezes, quando nós oramos, eu não sei se vocês já ouviram isso, isso que me irrita profundamente, é quando a gente vai orar, e eu fazia isso, por isso que me irrita. Tá? É quando você ora, a pessoa quando ora, no caso eu, quando fazia isso, era a cada 10 palavras, 12 são ou Pai ou Senhor. Então, ó Senhor, nos abençoe, Senhor, esteja conosco, Senhor, por favor, Senhor, nos abençoe, Senhor, esteja comigo amanhã, Senhor, ó Pai, me ajude, Pai. Agora imagina, como que é o seu nome? Guilherme. Guilherme, vamos dizer que a gente é bem brother, tá? A gente é bem brother aqui, tá?
A gente é bem amigo. E eu chego pro Guilherme e eu falo, nossa, Guilherme, você é muito legal, cara. Nossa, Guilherme, você é muito legal. Guilherme, você é um cara muito legal. Nossa, o Guilherme é um cara legal. O Guilherme é um cara muito, muito legal. O Guilherme é um cara legal. Nossa, como eu gosto do Guilherme. O Guilherme é um cara muito bom mesmo. Guilherme, nossa... Depois de quanto tempo você ia cansar dessa minha conversa contigo? Pouco tempo, né? Agora imagina, com Deus muitas vezes nós fazemos isso. Por quê? Porque nós nos acostumamos com um tipo de linguagem, um tipo de prosa com Deus. Ai, Senhor. Imagina, Deus é um ser pessoal, Deus é uma pessoa. Ele quer que você converse com Ele. Então nós nos tornamos tão indiferentes, tão distantes, tão intocáveis, que até na nossa religião nós pensamos que nós estamos fazendo muita coisa, falando bem bonito, ó, magnificíssimo Deus de todo o universo, onipotente, onipresente. Deus quer que você converse com Ele. Então quando Jesus ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, nesse contexto, de coisas rotineiras, coisas boas em si mesmas, Jesus está falando disso. Jesus está falando que no meio de tudo isso aqui, em meio desse grande conflito na qual nós vivemos, na qual você, meu amigo, você vive, a maior tentação não é você matar. A maior tentação não é você adulterar. A maior tentação não são esses grandes pecados. A maior tentação é você fazer tudo certinho e pensar que isso é o suficiente. Essa é a nossa maior tentação. E é nesse contexto que Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. É nesse contexto todo que Jesus ele está nos advertindo que em situações de crise, nós devemos ter um sistema correto de prioridades. Comer, beber, casar, plantar, vender, edificar, são coisas boas, próprias em si mesmas. Mas não podem ser consideradas prioridades. A advertência é contra essa atitude de tornar essas atividades o centro da sua vida. E milhões de pessoas vivem precisamente desse jeito. Comendo, bebendo, vendendo, casando. E era assim que vivia a senhora Ló. É assim que ela vivia. Para você entender um pouco melhor, nós voltamos para Gênesis capítulo 13. Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló. Abraão, o pai da fé, um homem muito importante, muito famoso na Bíblia. E esse Abraão, ele tinha esse sobrinho. Deus chamou Abraão para sair da terra onde ele estava. E ele foi, e o sobrinho seguiu ele. Depois de um tempo, eles tiveram algumas dificuldades. Por quê? Porque o patrimônio deles cresceu tanto, eles tinham tantas vacas e bois e carneiros e bodes e camelos, essas coisas todas, que os pastores começaram a brigar entre si. Então Abraão falou o seguinte, olha Ló, meu amigo, você escolhe para que lado que você quer ir, vai, e eu vou para o lado contrário, e assim a gente fica tranquilo, de boa. A Bíblia diz que Ló, Gênesis capítulo 13, versículo 10, diz o seguinte, Ló elevou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Escolhendo para si a campina do Jordão, armou as suas tendas na direção de Sodoma. Naquele dia, Ló não tinha a menor ideia o futuro que esperava ele em Sodoma. Sodoma era uma grande cidade. Uma mistura, talvez, da Bolsa de Valores de São Paulo, com as suas riquezas, seu trabalho, aquela correria, e os prazeres do Rio de Janeiro. Uma cidade turística, uma cidade muito bonita, ficava em um vale muito bonito. Muitas pessoas viviam lá, era uma cidade muito habitada, tinha uma população muito grande para aquela época. É provável que Ló ele nunca se sentiu satisfeito, pleno, realizado em Sodoma. Completamente à vontade. O que Sodoma oferecia era justamente o que as grandes cidades hoje oferecem. Dinheiro, prazeres, ocupações demais para Deus. E Ló, como muitas pessoas, vivia talvez insatisfeito, com um pé dentro e um pé fora. Um pé dentro de Sodoma e um pé fora de Sodoma. A vida parecia ir normalmente em Sodoma. As pessoas compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Na sequência rotineira dos dias. Se tem uma coisa que é muito difícil para o ser humano é esperar. Paciência, eu já falei isso no sábado. Eu lembro quando eu estava no ensino fundamental, parece que nunca ia terminar o ensino fundamental. Entrei para o ensino médio, parece que nunca ia acabar o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Eu queria chegar logo na faculdade, estudar aquilo que eu queria. Odiava física, detestava álgebra. Não sei até hoje como que eu consegui passar nessas coisas. Cheguei na faculdade pensando, glória a Deus, agora teologia, eu amo tudo. Então, aí você encontra um hebraico da vida, grego também, escatologia é o nome dos negócios, né? Escatologia, você vê que nem tudo é perfeito. Mas se tem um negócio que eu aprendi é que, olha, parece que o tempo, quando você quer que o tempo passe rápido, passa muito devagar.
Talvez parecia assim para Ló. O tempo ia passando devagar, devagar. A vida estava indo. Tudo morno. Ele, indiferente talvez. Mas Gênesis 19 descreve quando Ló ele recebeu 2 mensageiros. Aqui a gente está adiantando a história porque não é o propósito de hoje. Ele recebeu esses 2 mensageiros em sua casa. Eles ordenaram que Ló reunisse a sua família, saísse da cidade. Ló até tentou persuadir as suas filhas mais velhas e os seus genros para saírem dali da cidade, mas eles deram risada dele. Imagina, qualquer um daria risada. Imagina você ouvir um tiozinho ali falando, vai cair fogo na cidade. Isso é coisa de doido, né? Eles deram risada, Ló, ele ficou enrolando um pouquinho, teve toda uma situação ali que o povo quis vir violar esses homens, mas não deu certo. E de manhã cedo, esses 2 anjos tomaram Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas pelas mãos e arrastaram eles para fora da cidade. Colocaram eles num caminho de vida, porque eles iam fugir da cidade para a cidade de refúgio chamado Zoar. E depois de tudo isso aí, eles deram uma clara advertência a essa família. Alguém que lembra qual que era a advertência? Não olhe para trás. Não olhe para trás. Mas no versículo 26, nós encontramos uma pessoa que agiu como Lucas da vida também, derramando suco de uva no sofá da mãe. No versículo 26, nós lemos o seguinte: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela desobedeceu. E é aí que Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrar do quê? Algumas coisas. Primeiro, lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos do juízo. Olha, o mundo hoje, isso aqui é algo que tem a ver com a nossa mensagem, com essa semana também, a última mensagem. Qual que é a última mensagem? É uma mensagem de juízo também. Que Deus está vindo para exercer a sua justiça. A Bíblia fala muito da justiça de Deus. Deus é um Deus que é 100% amor. 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Mas a Bíblia também fala da justiça de Deus. Deus não seria amor se ele não fosse justiça. E hoje o mundo está tentando convencer todo mundo. Hoje eu vi um vídeo de uma igreja, uma denominação, é uma seita, chamada Subindo em Graça. Não sei se vocês viram. E eles dizem que ninguém vai ser julgado. É um tipo de teologia chamada teologia universalista, onde todo mundo, até o diabo vai ser salvo. Até o diabo vai ser salvo. Porque Deus é amor. Aonde fica todos os textos de juízo da Bíblia? Imagina se todo mundo, a despeito da maldade, da crueldade humana e dos demônios e do diabo, imagina se todo mundo fosse salvo. Aonde estaria a justiça de Deus? Hoje o mundo está tentando convencer a gente que não vai ter juízo. Não vai ter um acerto de contas. Mas vai, amigo. Lembrai-vos da mulher de Ló no contexto do juízo. Ela foi julgada. Ela desobedeceu. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre-se que ela era relacionada com Abraão, o grande patriarca da fé. Se tinha uma pessoa que podia ser salva por pedigree, por família, era essa mulher. Se tinha uma mulher, ela era como se fosse a irmã do Papa. Basicamente a mesma coisa. Se tivesse uma pessoa, né, que pudesse ser salva por quem ela conhecia, pela sua família, era ela. Mas não foi isso que aconteceu. Essa mulher que ouvia as histórias que Abraão contava do seu relacionamento com Deus, da sua amizade com Deus, da sua intimidade com Deus, ela que ouvia todas as meditações e cantava ali no arraial de Abraão, cantava as músicas que eles cantavam, que conhecia tudo, ela que havia visto muitas coisas, essa mulher, ela não foi salva por quem ela conhecia. Será que hoje você pensa que talvez você tenha algum privilégio porque você conhece alguém, talvez é relacionado com alguém que é muito fervoroso na sua crença, que é muito puro, que é muito íntimo com Deus? Isso não quer dizer nada. Por mais que a igreja se salva de uma forma coletiva, ou seja, nós somos o corpo de Cristo. Você, amigo, que está talvez visitando, todos nós, você é salvo não sozinho, você é salvo com todo mundo, é todo mundo junto. Agora, o seu relacionamento tem que ser íntimo, tem que ser individual com Jesus. Senão você vai estar indo para o céu fazer o quê? Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos que ela estava quase salva. Quase. Ela já estava nos portões de Zoar. Só mais alguns metros, mais alguns passos. E ela estaria dentro da cidade de refúgio. Sabe, essa palavra quase sempre representa uma grande ironia. Quase salvo.
completamente perdido. E aqueles que estiverem quase salvos não estarão em nenhuma diferença com os que estiverem completamente perdidos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos do pecado básico dela. Qual foi o pecado básico dela? O erro básico dela. Sabe qual foi? A desobediência. E talvez a gente possa pensar, poxa, mas Deus ele foi muito cruel ali com ela, né? Nossa, tudo que ela fez foi olhar para trás. Qualquer pessoa ia estar curiosa para ver o que estava acontecendo, não é? Eu sou muito... Olha, às vezes eu fico pensando, talvez eu seria uma estátua de sal hoje, se eu fosse olhar na situação ali. Porque fogo caindo sobre uma cidade inteira, eu quero ver isso aí. Mas esse olhar para trás teve um significado muito mais profundo do que aparente, do que é aparente aqui no texto. Esse olhar para trás foi um olhar com saudade. Foi um olhar com nostalgia, um olhar de desejo. Ela pensou nas coisas que ela estava deixando para trás. Ela pensou talvez nos familiares, ela pensou na vida mansa, tranquila que ela tinha. Muitas vezes nós olhamos para trás também. Sabe, o chamado para você servir Jesus Cristo é um chamado muito gostoso, é muito pleno, te realiza, mas você precisa calcular o custo do discipulado também. Não tem lugar no serviço de Cristo para aqueles que querem olhar para trás. Não tem. Jesus ele mesmo disse, é impossível servir dois mestres. Aquele que deseja me servir precisa carregar a sua cruz diariamente. E aqui, a cruz não é uma sogra chata, tá bom? A cruz não é uma doença que aparece. Não, a cruz é justamente esse não olhar para trás. Esse olhar para frente com convicção. E é isso que falta hoje. Amigos, nunca na história desse mundo nós tivemos tantas coisas. Nós temos a faca e o queijo na mão. Nós não temos a fome. É isso que falta hoje, a fome. Nós temos igrejas lindas, nós temos meios de comunicação, nós temos associações que prestam suporte aos pastores, aos missionários, nós temos tudo, mas falta a fome. Alguns anos atrás, Billy Graham, um dos maiores evangelistas que esse mundo já teve, para o grande espanto da congregação que ele estava pregando, ele leu uma carta de um jovem que havia se convertido ao comunismo no México. E essa carta era uma carta de término de relacionamento, de noivado com a sua noiva. E aqui ele estava explicando por que ele estava terminando esse relacionamento com ela. Olha o que diz essa carta. Nós comunistas temos um alto índice de baixas. Somos alvejados, enforcados, linchados, aprisionados e mortos. Ridicularizados, despedidos de nossos empregos e de todas as formas a nossa vida é feita tão desconfortável como é possível. Uma considerável porcentagem de nós é morta ou aprisionada. Nós vivemos em virtual pobreza. Devolvemos ao partido cada centavo, além do que é absolutamente necessário para nos mantermos vivos. Nós comunistas não temos tempo ou dinheiro para filmes, concertos, não temos tempo ou dinheiro para restaurantes, casas decentes ou carros novos. Nós temos sido descritos como fanáticos, e nós somos fanáticos. Nossa vida é dominada por uma grande e dominante ideal, a luta pelo comunismo mundial. Nós comunistas temos uma filosofia de vida, a qual nenhuma soma de dinheiro poderia comprar. Temos uma causa pela qual lutar, um propósito definido de vida. Subordinamos todos nós, nossos pequenos ideais e a nós próprios a este grande movimento da humanidade. E se nossa vida pessoal parece difícil, ou nosso ego parece sofrer através da subordinação ao partido, então somos adequadamente recompensados pelo pensamento de que cada um de nós, em sua própria maneira, está contribuindo para algo novo, verdadeiro e melhor para a humanidade. Há uma única coisa pela qual eu sou mortalmente zeloso, e isto é a causa comunista. Ela é a minha vida, meu negócio, minha religião, meu passatempo, minha namorada, minha esposa, minha amante, meu pão e minha carne. Eu trabalho nela durante o dia e sonho com ela durante a noite. Ela me segura e a passagem do tempo não faz tal relacionamento enfraquecer. Portanto,
eu não posso manter nenhuma outra amizade, nenhum amor ou mesmo uma conversa sem relacionar isso com essa força que tanto motiva como guia a minha vida. Eu avalio as pessoas, os livros, as ideias e as ações de acordo com seu efeito sobre a causa comunista e por sua atitude em relação a isso. Já estive aprisionado por minhas ideias e, se necessário, estou pronto para comparecer diante do pelotão de fuzilamento. Isso um jovem de 20 e tantos anos de idade, dedicado a uma causa falha. Uma causa corrupta. E a minha pergunta quando eu leio isso é: aonde estão os cristãos? Aonde estão os missionários, os evangelistas adventistas? Nós criamos na igreja hoje uma cultura muito perito-dependente. Dependente dos peritos, dos especialistas. Para dar estudo bíblico, chama o pastor, chama o obreiro bíblico. Querido amigo, você é um pastor. Você é uma pastora. Você é um ministro e uma ministra na onde você está. No seu ambiente de trabalho, de estudo. Você. A igreja não vai ser salva apenas por causa dos pastores. Talvez a despeito de nós pastores. Os ministros somos todos nós. Aonde está a dedicação que esse jovem tem? Nós olhamos para trás com tanta saudade, com tanto... Às vezes a gente vem para a igreja e a gente senta nos bancos com aquele espírito cabisbaixo. Ai, poxa, eu estou aqui, mas... Sabe quando você não quer estar ali? Quando parece que o negócio é chato? E de fato, às vezes é chato mesmo. Não tem problema. Você não vem para a igreja para se entreter. Você vem para a igreja porque você faz parte do corpo maior de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló, que ela foi desobediente, que ela esqueceu do juízo, que ela era relacionada, mas isso não quis dizer nada. E lembre-se que ela olhou para trás com saudade. Para o que você olha para trás com saudade? Para o quê? Do que você vai ter saudade depois? Será que vale a pena se tornar uma estátua de sal? Será que vale a pena enfrentar a bronca da mãe? Hoje, querido amigo, eu não posso sair daqui sem pedir algo de vocês. Não posso. Hoje em dia, mais do que nunca, nós precisamos de decisões. Chega da época quando a gente vem... Olha, muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente ouve alguma coisa porque a gente quer ouvir uma mensagem bonita. Amigo, se você ouvir um sermão que você não gostar, que estiver chato, tome uma decisão igual. Pegue a essência do que o sujeito está dizendo e tome uma decisão. Porque vir para cá e não tomar uma decisão não faz sentido. Não faz sentido. Aqui não é um teatro. Aqui é um lugar onde pessoas vêm para aprender mais sobre a vida de verdade. A vida real. Então, nessa noite aqui, nós vamos tomar uma decisão. E é uma decisão prática. Porque saindo daqui a partir de hoje, você vai revolucionar a sua vida. Você precisa. Seja você da igreja, seja você amigo, visitante. Talvez você está vindo meio com o pé atrás, você está ouvindo isso aqui, não está parecendo um negócio meio... Prova. A Bíblia diz, prova e vê se o Senhor não é bom. Então, nessa noite, nós vamos ouvir agora uma música cantada pelo nosso amigo Alisson. E enquanto essa música é cantada, vai ter uma batalha. Querendo ou não, uma batalha está sendo travada em sua mente. Em todos os momentos. No trabalho, em casa, dormindo, acordando, sempre tem uma batalha na cabeça. Tentações estão por todos os lados. Mas aqui agora você vai tomar uma decisão. E essa decisão sabe qual vai ser? De não olhar para trás. De lembrar-se das lições que nós aprendemos. De desobediência, para não desobedecer. De que é importante você ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. E além de tudo, eu já citei, mas não olhar para trás com saudade. Tudo é transitório, tudo vai passar, acredita em mim. Vai passar. Se não fosse assim, um garoto de 25 anos não estaria falando isso para vocês. Mas eu digo para vocês nessa noite, tomem a decisão de não olhar para trás com saudade. Não vale a pena. Enquanto ele canta, você vai tomar essa decisão. E você vai ficar de pé onde você está. Não precisa vir para frente e fazer nada. Fique em pé apenas. Se você quer tomar essa decisão. De chegar, de olhar para trás com saudade. Às vezes a gente começa as coisas, eu não consigo. Amigo, você não perde a batalha quando você cai. Você perde quando você não levanta. Então quando você olhar para trás com saudade, vai olhar para frente de novo, sem saudade, forçando. Às vezes você tem que pegar o bicho
chifre e enfrentar o monstro mesmo. Então hoje a decisão é não olhar para trás com saudade. Em meio a tudo isso, em meio à complacência geral da sua vida, em meio à rotina, em meio a todas as coisas normais do dia a dia, vender, plantar, edificar, casar, você vai parar de viver uma vida rotineira, porque você vai olhar para cima e não olhar para trás com saudade. Deus te abençoe. Durante a música, fique em pé para nós orarmos. Se for à vontade, não olhar para trás com saudade. Assim, se parece que Deus o esqueceu ou deixou de te amar, tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, confie no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, sim, Deus o pode fazer.
Deus, Pai. Pai, nós presenciamos um mundo que se destrói, Pai. Pessoas correndo para lá, para cá, tão ocupadas, tão sem tempo. E o pior disso, Senhor, é que a gente vê que nós fazemos parte disso também. São tantas rotinas, Senhor, tantas coisas que a gente tem que fazer todo dia, tantas atividades que parecem boas, próprias, certas, corretas. Mas chega o final do dia e nós percebemos que nós não tivemos nenhum minuto para pensar em Ti, para orar, para ler a palavra. E Pai, quando nós nos colocamos diante de textos como esse que nós lemos hoje à noite, aonde o Senhor diz que no final vai ser assim mesmo, pessoas correndo para lá, para cá, fazendo coisas corretas e boas até, casando, bebendo, comprando, vendendo, comendo, edificando, plantando. Coisas comuns e ordinárias, Pai. E que esse é um sinal do fim, nós ficamos preocupados. Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa, o Senhor conhece a vida de cada homem, cada mulher, cada jovem aqui nessa igreja nessa noite. E o Senhor conhece o ponto, talvez, de deferência ou então indiferença que cada um deles tem em seu coração. Pai, eu sei que sua vontade para nós é que estejamos de forma íntegra dedicados a Ti. Não a sua obra, não a nada mais em primeiro lugar, mas a Ti em primeiro lugar. Nós vimos essa carta desse jovem aqui falando sobre uma causa perdida. E de uma maneira tão apaixonada, tão firme. E nós hoje, Pai, não seríamos capazes de falar tais palavras, de tomar tais decisões. E nós sabemos que coisas maiores do que essas vão ser exigidas de nós. Senhor, eu sei que é impossível para nós. Os discípulos mesmo perguntaram quem é que pode ser salvo então. E aquela sua afirmação é que nos dá esperança. Para o homem, tudo é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Então, Pai, eu peço que nessa noite nós possamos realmente lembrar daquilo que nós aprendemos, de que nós não vamos ser salvos por causa de quem nós conhecemos, de que existe um juízo, de que nós não podemos desobedecer o Senhor, porque aquilo que o Senhor quer para nós é para o melhor, é para a vida, e mais do que tudo, Pai, que nós não podemos olhar para trás com saudade. Existem tantas coisas que nos causam tanta saudade, Pai. Mas nós queremos nos desprender dessas coisas. Abençoe o coração, a vida diária de cada pessoa aqui. Que ele possa não olhar com saudade. Que o Senhor possa ser o nosso norte sempre. E que nós possamos olhar como aqueles que veem o invisível. Eu te agradeço por essa semana, eu te agradeço por essa igreja, pelo pastorado dessa igreja, pela liderança dessa igreja, pelos líderes dessa igreja, mas eu te agradeço por mais do que tudo, pelo corpo dessa igreja, as pessoas. Que o Senhor possa derramar sobre eles o seu Santo Espírito e que em uma forma de grande poder que eles possam sair por esse mundo levando a última mensagem de esperança, de perdão, de salvação, de alegria e de paz para um mundo que se destrói. Eu te agradeço pela autoridade que o Senhor nos dá no nome de Jesus, não no nosso poder, não na nossa eloquência, mas no poder e autoridade de Jesus, o nosso grande amigo. Amém. Nós queremos agradecer ao pastor que esteve conosco, ele estará à porta para despedi-los. E nós queremos desde já convidá-los para amanhã. Amanhã nós teremos aqui uma linda programação também. Estará conosco o pastor Fernando Iglesias, ex-arautos do Rei, a Voz da Profecia, da TV Novo Tempo. E a mensagem de amanhã será transmitida por ele. Na sexta nós teremos uma linda Santa Ceia. Você também é nosso convidado, venha, traga os seus amigos. E no sábado nós teremos novamente o pastor Fernando Iglesias conosco. Então nós queremos que você faça planos de estar, não perca nenhum desses dias mais. Traga os seus amigos também. Vamos sair cantando?
voz eu vou. Deus o abençoe. Estou aqui, mas não quero pedir. Estou aqui, mas não é pra clamar de joelhos.